Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, estamos aqui, nosso compromisso de quarta-feira, com os síndicos, né, e todos mais que nos ouvem, nessa quarta, com a presença ilustre do nosso patrocinador, Sérgio Craveiro, CEO da Síndico Online. Ele vai nos dar a honra da presença durante todo o programa. Também com a presença do Marco Aurélio, da Marco Condominial, uma das maiores administradoras de condomínio do Estado, né? Já com atuação no Rio, não é isso, Marco? Isso. E também o doutor Vitor Lírio, que além de advogado, também é síndico profissional, e a gente vai tratar nesse programa de manutenção predial, né? Nós viemos nos programas anteriores falando muito de laudos, inspeções, falamos de contratos, falamos de patologias das edificações, e vamos entrar numa série de programas relativos à manutenção predial, onde a gente vai tentar ouvir o maior número de pessoas envolvidas, né, nessa área de gestão condominial, síndicos, administradores, gestores, todos os envolvidos nisso, para a gente ter uma avaliação de como está a manutenção predial em nosso estado, né? E também no país, uma vez que o nosso programa ele tem uma abrangência nacional. Depois a gente vai tentar buscar também alguns profissionais da área que atuam em outras regiões para poder fazer esse comparativo, né? Para tanto, nós estamos divulgando no nosso Instagram, cujo o endereço vai aparecer sempre para vocês aí, mas é @engenhariaceoto, um questionário, uma pesquisa, onde a gente elenca 10 perguntas relativas à manutenção predial, e essas perguntas nós vamos tratá-las aqui, conversar sobre elas aqui, né, fazer as explicações, e eu já vou aproveitar e fazer uma dinâmica diferente daquilo que a gente fez nos demais programas, onde eu também vou estar dando a oportunidade dos nossos 3 convidados, que obviamente são pessoas ligadas à área condominial, né? Tem expertise nisso, experiência, e a gente já vai fazendo uma experiência para vocês e vai trocando informações relativas à manutenção predial, correto? Então, antes de iniciarmos essa dinâmica, vamos dar a oportunidade a todos de se apresentar, de fazer um breve apresentar seu currículo e a sua expertise, para que aqueles que nos ouvem possam ter conhecimento do que se trata, né, de quem se trata e como, o que conhece disso, né? Então, primeiramente, Sérgio, por favor, apesar de você dispensar apresentações, né, mas é importante. Não, tá ótimo. Quero dar uma boa noite a todos aí. Tá um prazer imenso estar com vocês aqui. Doutor Vitor, um grande amigo. Marco Aurélio também, um grande amigo. Você, Maurício Ceoto, tem levado o programa muito bem, né? Sou Sérgio Craveiro, presidente da Conase, também aqui faço parte aí, CEO do Síndico Online, né? Esse projeto todo aí. E a gente a ideia é trazer conteúdo realmente para os síndicos, né? Para os síndicos de todo o Brasil, que realmente precisam de material, precisam de informação para poder agir, para poder tomar decisões, e por isso que esses programas, levado de forma bem profissional aqui por todos vocês sérios do mercado condominial, realmente tem dado aí notoriedade aí a todo o processo, né, do mercado. Então, eu acho que é uma alegria dividir aqui, ladear vocês essa noite, e vamos falar de manutenção predial, hein? Isso. Marco, se apresenta aí e dá o... Boa noite, turma. Para mim é uma grande honra estar aí junto desses ilustres, né, profissionais, todos do mais alto gabarito. Eu tenho vivido algumas experiências com vocês e realmente só tenho acrescentado mais aí na minha jornada, né? Meu nome é Marco Aurélio, eu sou diretor da Marco Condominial, uma empresa especializada em gestão de condomínios. Estou aqui no mercado capixaba há 20 anos, graças a Deus, numa crescente, com um trabalho assim, bem de perto, bem moderno.
orientações técnicas aí para que os nossos administradores de condomínio, nossos síndicos e conselho tenham assim respaldo em todas as suas decisões. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação e falar que eu sou um fã desse programa, acompanho aí todas as lives e ressalto, é de enorme importância esse trabalho que vocês estão fazendo. É muito legal, porque as pessoas ainda não estão inteiradas ao ponto que deveriam estar com esse cenário aí da manutenção predial como um todo. Então, é um enorme prazer, gente. Obrigado, Marco. Doutor Vitor, por favor. Boa noite a todos. Assinar embaixo desses comentários, né, são profissionais que a gente cruza no mercado. O Sérgio me deu aula de síndico, o Marco, a gente acompanha a trajetória da empresa, atua, se cruza no mercado. Maurício também, a gente costuma ver, né, o trabalho e saber que são profissionais sérios, comprometidos com aquilo que fazem. Eu sou advogado há mais de 10 anos aqui em Vila Velha, tenho um escritório especializado em direito condominial, sou especialista em processo civil e atuo como síndico profissional em alguns empreendimentos e tem sido bastante desafiadores, né, esses últimos tempos, e falar sobre um assunto envolvendo segurança do patrimônio, engenharia, né, do prédio e a valorização patrimonial é de extrema importância. O canal está de parabéns, o programa é fantástico e vamos falar um pouco sobre isso aí. Acho que o sinal do Dr. Vitor deu uma travada, mas vamos dar sequência então. Eu gostaria, não sei se o Sérgio vai ficar zangado comigo, se existe uma questão de direito autoral aí, mas vou aqui meio que plagiar o Luciano Huck no programa dele aí, se bem que eu acho que também já não é mais dele, né? Mudou agora para o Marco Mignon, mas a dinâmica que eu estou propondo para vocês e para todos, né, inclusive na nossa pesquisa, é mais ou menos o mesmo que ele faz lá, né? Então, a pergunta é a seguinte, se a gente perguntar a 100 síndicos, quantos diriam sim, né? Quantos responderiam sim para essas 10 perguntas que nós vamos fazer aqui, perguntas essas vinculadas à inspeção predial, correto? Então, eu vou perguntando a todos, vou fazendo o lançamento aqui na pesquisa para vocês, depois eu insiro lá no Instagram, na medida do possível, todos aqueles que puderem nos dar a honra de estar dando essas informações vão contribuir para a gente levantar informações a nível de qualidade da manutenção predial, né, de conhecimento do que é a manutenção predial, e a ideia é fazer diversos outros programas, também buscando profissionais da área e aí a ter uma visão melhor dessa questão da inspeção predial, né? A primeira pergunta que nós temos lá é a seguinte, de novo, lembrando, se eu perguntar a 100 síndicos, quantos diriam que possuem um laudo de inspeção predial, né? Sérgio tem uma noção mais a nível de Brasil, né? Nós vamos tentar cadastrar isso de uma forma diferente. Mas na sua visão, Sérgio, o que você me diria? Quantos diriam que tem o laudo de inspeção predial? Bom, a cada 100 condomínios no Brasil, eu diria que pelo menos 5 vão falar que tem o laudo de inspeção predial, 5. E outros 5 vão estar vencidos, né? E os outros 90 não saberiam o que é isso. Infelizmente, a gente está numa situação dessa, porque é de se lamentar, mas, ao mesmo tempo, é olhar para um lado dos profissionais, né, que estão surgindo no mercado, do campo aberto que tem, né? Vou defender aqui meu posicionamento de síndico profissional, né, das administradoras de condomínio, igual o Marco atua para assessorar os síndicos, para falar o que deve ser feito. E mais do que isso, Marco, você que é dono aí da maior administradora do Espírito Santo, os síndicos acreditarem em você, acreditar no que a administradora fala, porque muitas das vezes a gente fala, faz isso, que é para levantar custo, que que vai ter custo no condomínio, que não é para fazer nada disso, que não precisa porque não tem fiscalização,
que não sei o que. Quer dizer, eles inventam um monte de desculpa, totalmente desnecessário, totalmente correndo risco com o patrimônio dos outros, com a vida dos outros, principalmente, não só com o patrimônio, que é o imóvel, mas a vida dos outros. Então, eu coloco esses números para você de tudo que eu já vi nesses últimos 11 anos aí, Maurício, viajando no mercado condominial. Marco, é uma informação. Eu tomei um susto agora. Eu jurava que, a nível de Brasil, essa situação fosse um pouco diferente, né? Não que nós tenhamos uma diferença muito grande, né? Estejamos muito atrás do resto do país, mas eu fiquei assustado, realmente, né? E corroboro com você com todas essas posições. E mais importante, né, o que a gente repete para todos os síndicos todos os dias, né? Não só negligenciando com a vida dos outros, mas com a dele também, né? Porque ele responde civil e criminalmente por todos os atos, né? E ele, na verdade, coloca até o patrimônio dele em risco na hora que negligencia com a falta de uma inspeção predial, né? Até porque, se você tem um laudo de inspeção predial, não há a obrigatoriedade de todas as patologias identificarem sejam corrigidas, porque o próprio síndico sozinho, ele não vai ter essa condição de resolver, né? Ele depende dos demais. Mas o laudo já o isenta de muita responsabilidade, né? Que possivelmente possa vir em caso de algum sinistro, né? Vamos ouvir, então, a informação do Marco, o que ele tem de conhecimento, né, a nível... vamos até para restringir, para a gente ficar dentro de um panorama mais claro, dentro, por exemplo, da sua administradora, Marco, o que você imagina que você tem aí percentualmente, obviamente você tem muito mais de 100 síndicos, né, mas se a gente pegar 100 síndicos, quantos teriam um laudo de inspeção predial? Hoje, na minha carteira, eu estou com 150 condomínios, né? Okay. E o foco tem sido muito esse da manutenção predial como um todo, tá? Até nas mínimas manutenções, aquelas corriqueiras, tem se batido muito nisso. Mas, em termos de laudo de inspeção predial, é uma rejeição, infelizmente, muito grande. Tá? Você vê que desses 150 condomínios que eu tenho na média, de 8% a 10% tem um laudo de inspeção predial. Então, realmente é muito mínimo. E mais, começou-se a fazer o laudo de inspeção predial muito por conta dos últimos acidentes que tiveram aí com alguns condomínios de relevância, que tiveram algum problema e acabou alertando para que se fizesse um laudo de inspeção predial. Mas, infelizmente, rapaz, por mais que a gente transmita confiança, dedicação, apresente orçamento, quando você fala em botar uma cotinha extra para poder fazer um investimento, isso é um investimento de grande qualidade, porque o que vocês falaram aí mexe com a vida da pessoa. E mais, além da vida, tem a parte estética do condomínio, que acaba valorizando o patrimônio comum. Então, as duas coisas que normalmente o homem busca, ter uma qualidade de vida e ter assim, um patrimônio, né, para dizer que é seu e está bem conservado, são duas coisas que você acaba expondo a risco por conta aí de uma falta de um pouco ainda de conscientização da turma da necessidade de ser feita uma manutenção periódica adequada e uma inspeção geral. É o que o senhor falou, você não precisa fazer essa inspeção geral e resolver todos os problemas, que não dá, né? Mas pelo menos você vai ter conhecimento de como é que está o estado estrutural do seu empreendimento e vai fazendo o que é prioritário. Inclusive, nos laudos que são fornecidos por vocês, engenheiros, de uma forma muito técnica e qualificada, já vem ali direcionando o que é um ponto de prioridade, tem que ser atacado com mais urgência. Ou seja, então, acho que nós, como assessoria, eu na parte de administração, o doutor Vitor na parte jurídica, a gente tem que massificar mesmo os nossos síndicos no intuito de realmente fazer essa medição periódica de forma a valorizar o patrimônio e preservar a vida. É exatamente isso, Marcos. Aqueles que nos ouvem todas as quarta-feiras, né, estão sempre lidando e ouvindo as mesmas informações, né? Laudo de inspeção predial, o que é uma anomalia, o que é uma falha, né? São aquelas patologias que decorrem, que devem estar identificadas,
classificadas, recomendadas no laudo de inspeção predial, e dado o grau de criticidade, que é aquilo que você comentou, né? O quanto é urgente corrigir essas patologias, né? E tudo isso vai gerar uma consequência que você acabou de citar aí, que é a vida útil da edificação, né? O plano de manutenção e o laudo de inspeção predial corroboram para uma vida útil da edificação o mais longínqua possível, né? A norma preconiza 5 anos, mas efetivamente isso pode ser muito maior, né? E pior, né? A falta a não manutenção e a não elaboração dos laudos causam exatamente a redução da vida útil, que, por consequência, nós temos uma redução da valorização da edificação, né? E, às vezes, até um comprometimento a nível de inviabilização, né? Por falta de salubridade e estabilidade, né? Por isso é que a gente insiste e repete vai continuar fazendo isso há pelo menos uns 10, 12 anos. Eu estou repetindo isso, né? Num primeiro momento, brigando até por uma legislação, mas depois entendi que o melhor caminho é a conscientização, né? E a oportunidade que o Sérgio me deu aqui com esse programa exatamente tem como objetivo a gente difundir essa necessidade, correto? Então, Vitor, na sua área profissional, e como o que o senhor nos diria de quantas de cada 100 condomínios teriam esse laudo de inspeção predial? Bom, eu tratando como síndico, eu não chego a 100 edifícios, mas os edifícios que eu sou síndico hoje estão em busca do laudo, não são edifícios antigos, de 30, 40 anos, que estão em busca do laudo, né? Graças a esse movimento que surge, essa necessidade que surge, mas não tinham laudo. Os meus clientes condomínios, eles também, o percentual bem baixo. Eu acredito que 2 ou 3 condomínios vão ter. Na advocacia eu já tenho mais condomínios, mas 2 ou 3 condomínios, dentre uns 20, 25 condomínios aqui que possuem esse laudo. E a dificuldade que o condômino tem de entender a importância de um laudo dessa natureza, né? Formulado por quem é técnico, efetivamente. Porque síndico é mandato, entra um, sai outro, e não tem uma continuidade da prestação de serviço aos condôminos. E muitas vezes o síndico ele se sente acuado de levar a uma assembleia, de levar a um conselho a necessidade e de fazer valer, né, a execução de um laudo. Custa dinheiro, é aquilo que a gente fala, custa esse dinheiro, e o condômino, ele às vezes prefere esperar acabar para depois manter, né? Além de ser mais caro, ele incorre nos riscos, os riscos de responsabilidade civil e criminal. A gente está falando do síndico, mas suponhamos aí numa queda de um revestimento, que venha, né, num extremo ocasionar o óbito de uma pessoa, a verba indenizatória ela vai sair do condomínio, entendeu? Se o síndico não tiver como bancar, se o condomínio não tiver dinheiro em caixa, vai haver penhora no extremo dos imóveis dos proprietários. Então, o proprietário tem que estar atento que vai respingar nele eventual responsabilidade. Tá, mas só para uma estimativa nossa, o senhor imagina que de 100 condomínios que a gente perguntar, quantos diriam que tem? Aqui entre 5 e 10 condomínios, aproximadamente. Ok. A segunda pergunta a gente vai tentar ser um pouco mais rápido, porque ela está vinculada ao laudo, e aí depois a gente efetivamente entra no plano de manutenção. Pelo conhecimento que todos têm de empreendimentos sendo entregues, né, quantos de cada 100 teriam o laudo apresentado na hora da entrega da edificação, né? Só esclarecendo, a norma determina e preconiza que o primeiro laudo de inspeção predial ele deve ser elaborado exatamente na entrega da edificação, uma vez que é o momento onde a gente consegue separar perfeitamente o que é uma anomalia de que é uma falha, né? Depois de iniciado o período de manutenção, vem sempre aquela argumentação das incorporadoras de que a falha causou a anomalia, né? O que é um absurdo, mas isso sempre acontece, né? Sérgio, então, da sua visão, em prédios sendo entregues, você teria uma noção de quantos 100, o que você nos
diria, de cada 100, quantos teriam um laudo de inspeção predial? Até mesmo pela responsabilidade, Maurício, das construtoras, né? Você confia... As pessoas, quando compram um apartamento, eles confiam a construtora praticamente uma vida inteira, né? Vai comprar um imóvel de 500 mil, de 1 milhão, 2 milhões, 300 mil, 200 mil que seja. Às vezes é de baixa renda, mas as construtoras, em geral, sempre levam esse laudo na Assembleia, né? Ou eles, às vezes, não levam na Assembleia, mas eles entregam antes para nós. Na época que eu tinha minha administradora, que eu fazia implantação de condomínios, todas elas entregavam antes a documentação, a convenção, no dia da que a gente emite o edital, né, para todo mundo que ainda não mora no condomínio, né, porque aí depois é que vão fazer a entrega das chaves para o pessoal morar, mas, no geral, muitas delas entregavam. Eu tinha, em Santos, 2 construtoras que faziam a obra a preço de custo, não a preço fechado. A preço fechado, você fecha com a construtora, ela tem o dinheiro dela, ela vai construir. A preço de custo, não. A preço de custo é gerência de obra. E aí, elas não levavam, elas demoravam um pouquinho mais. Né? Mas vamos colocar aí de 95% acima, nós tínhamos esse número aí para passar para vocês. Aí já é um número mais alto, já é o inverso, né? Vamos dizer assim. Ok. Marco, até porque, Sérgio, só para ratificar, hoje nós temos a nova norma de desempenho, né? E a nova norma de desempenho, ela apresenta aos incorporadores uma série de obrigações e prazos contratuais que todos eles vão ser decorrentes desse laudo de inspeção predial, né? Então, se antes era obrigatório e necessário, hoje é essencial, não tem como uma incorporadora entregar uma edificação que deveria estar atendendo a norma de desempenho e ele não tem um laudo de inspeção predial, né? Marco, dentro da sua visão, daquelas unidades que você pega daquelas edificações que você pega para administrar, que estão sendo entregues hoje, quantas teriam laudo de inspeção? De cada 100, quantas teriam laudo? Na realidade, a colocação do Crivella foi assim, perfeita, né? Os novos empreendimentos, como já existe a norma de desempenho e acaba obrigando, né? Então, os construtores já estão mais assim, sábios com isso daí. Então, já estão entregando empreendimento com esse laudo e até prestando algum esclarecimento. Isso, por um lado, é muito bom para os condôminos e acaba também sendo muito bom para a própria construtora, que agora estão com elementos de cobrar do condomínio que as manutenções preventivas sejam feitas da forma adequada para que não haja perda de garantia. Então, gente, o mercado da construção civil, inclusive, eu achei que isso aí foi uma atacada assim, até muito legal. Porque, primeiro, que bota como sendo uma obrigação. Então, a construtora, obrigatoriamente, entregou o empreendimento, ela deve apresentar um laudo de inspeção predial e, de preferência, por um engenheiro independente. Idôneo, né? Para ter essa idoneidade de lisura na operação. E mais, com essa norma de desempenho, eles estão exigindo dos condomínios o quê? Que sejam feitas manutenções dentro daqueles prazos que normalmente a construtora já entrega no manual. Ou seja, você vê que a responsabilidade tanto do síndico quanto da administradora aumentou muito, porque caso haja qualquer coisa, qualquer perda de garantia por uma falta de manutenção dessa, nós já vamos ser responsabilizados direto. Então é importante os síndicos que estão nos ouvindo hoje atentarem para isso. E realmente vai ser as construtoras estão se munindo de elementos para que elas não sejam responsabilizadas por qualquer coisa que fuja ali ao quadro das manutenções. Tá aí, exatamente. Como falei aqui, a grande maioria dos... Mas e um número só para a gente caracterizar aqui? Tá, tipo uns 95%. Então estão cumprindo. Ok. Só reforçando, ô Marco, quando lá atrás, 2015, 2016, a gente estava em contato lá com o vereador Serjão, elaborando a minuta da lei de laudo de inspeção predial que foi aprovada em 2016 pela Câmara de Vitória, mas não regulamentada e reaprovada ou refeita depois em 2019 pelo prefeito. A gente procurou por diversas vezes o Sinduscom, e aí, na época, o entendimento do Sinduscom é que o laudo acaba sendo prejudicial à construtora, mas a visão exatamente da forma que você colocou aí é exatamente o contrário. Por quê? Porque se a construtora, a incorporadora, no momento da entrega,
ela apresenta o laudo e orienta tecnicamente como fazer a manutenção, a responsabilidade dela fica isentada a partir daquilo ali, né? Mas não, parece que há o interesse em ficar fazendo coisas escusas, né, escondidas, o que acaba gerando uma situação de desgaste, né, no relacionamento condomínio incorporadora, né? Doutor Vitor, a sua experiência com isso? Os prédios recém-lançados, não tive a oportunidade de trabalhar com a questão dos laudos. Eu tenho uma gama de processos aqui, de clientes, condomínios, antes da norma de desempenho. São condomínios entregues há 10 anos, que os condomínios que andam apresentando problemas e que não têm esse tipo de laudo, né? E é de extrema relevância. Acho que a construtora incorporadora séria, né, no mercado, não tem problema algum em fazer, e aproveitando que tudo está fresco, mais fácil de resolver, e propriamente identificar falhas e erros dos próprios prepostos ali, né? Porque a obra, uma edificação, o Maurício entende melhor do que ninguém, a complexidade, né, o tamanho, e atuar com laudo pode até confrontar entendimentos de melhoria. A melhoria, a gente está tratando de segurança, né? Um médico, quando erra, naquele velho ditado, ele pode matar uma pessoa. O engenheiro, quando erra, ele mata muitas pessoas. Então, a responsabilidade, a necessidade do laudo, ela é fundamental. Ok. A terceira pergunta, na verdade, é uma consequência, né, das duas primeiras, mas apenas, então, somente para corroborar aqui a pesquisa, a questão do plano de manutenção predial, né? Porque, em que pese eu, desde o início, dei mais de 600 laudos que eu já fiz, todos eles foram feitos o laudo e um plano de manutenção predial, a gente entrega ao condomínio, né? O que a gente observa muitas das vezes é que a incorporadora, mesmo mais recentemente, ela não toma o cuidado de entregar um plano de manutenção, né? Então, a pergunta de cada 100 síndicos, né? Quantos diriam que possuem um plano de manutenção? E aí eu já entro para fazer a segunda também, a quarta pergunta, para a gente ganhar tempo. E quantos deles faz a manutenção conforme preconiza a norma, né? Então, Sérgio, qual é a sua experiência com relação, efetivamente, ao plano de manutenção, no sentido de o condomínio possuir o plano e, efetivamente, atender a norma no que tange à manutenção predial sendo feita? O que eu tenho para te falar aqui agora, Maurício, é o seguinte: as pessoas elas têm que entender que a manutenção preventiva ela é obrigatória, né? O doutor Vitor vai falar isso, tá até na legislação, e tem que ter uma sequência obedecida por um engenheiro, né? Mas eu vou ser muito sincero para você. Plano de manutenção, né? A primeira pergunta que você falou, eu vou colocar aí 1%. 1 a cada 100, vai ter. Com certeza tem esse plano, mesmo porque eu já vi muita gente falando e mesmo assim ninguém faz, né? É muito precário isso. Agora, os que realmente fazem a manutenção preventiva, inclusive é uma das perguntas aqui da Moema Mello, né? Que ela está aqui, depois você pega aqui para pegar aqui o gancho. Sim. Mas a manutenção preventiva mesmo, eu vou colocar para você que 70% a 80% fazem a manutenção preventiva do condomínio, tá? A manutenção preventiva, contratos de manutenção periódicos, né? Manutenções preventivas periódicas, anuais, semestrais, né? Dos equipamentos do condomínio também importante, extintor de incêndio, né? Que também influencia aí, diretamente a parte de engenharia. Então, eu vou colocar esse número para você aí, entre 70% e 80% dos síndicos fazem, sim, a manutenção preventiva em dia, tá? Em dia. Muitos deles deixam vencer. Tá vencido o extintor? Vamos fazer no mês que vem, porque agora estamos sem dinheiro, né? Mas aí mais uns 5% disso estão nessa linha aí
de fazer vencido, tá? Ok. O Marcos, qual é a sua experiência com isso? Você que lida mais diretamente com os 150 síndicos. Isso. O que ocorre? Na realidade, como eu falei lá no início, as manutenções são as manutenções, vamos botar um nome de mais corriqueira, que é a manutenção de portões, bomba hidráulica, elevador, extintores, instrumentos de prevenção de incêndio, reservatório de água, tudo isso, os condomínios, a grande maioria tem se mantido assim, bem em dia com isso. Até porque nós, como assessoria administrativa, buscamos estar com essas datas bem alinhadas para evitar de até nós nos responsabilizarmos por qualquer coisa que aconteça, tá? A preocupação, na realidade, não é com essas manutenções, e essas são realizadas. A preocupação são com as manutenções de cunho estrutural. Essas da edificação, né? São as patologias da identificação. Isso aí, essas pouquíssimos condomínios fazem. Eu tenho tentado implementar nos nossos clientes o que eu chamo de um fundo de obra. O que seria? Seria uma parcela pequena X acumulada ao longo do ano para fazer fachada, a parte de pilar, garagem, a coisa mais estrutural. Mas o poder de convencimento ainda não chegou ao ponto da pessoa perceber a necessidade disso. Então, eu acho que esse teu trabalho, o trabalho que vocês estão fazendo, é muito importante para reforçar essa conscientização. A minha voz acaba sendo ouvida, mas, na prática, ela não é colocada, porque não depende de mim, administradora, depende de uma aprovação da Assembleia Geral. E, por vezes, alguns poucos têm essa preocupação na Assembleia, mas a maioria vota em não fazer isso nesse momento. Aí, quando você tem que fazer uma intervenção maior, o custo é enorme, uma cota extra acaba ficando inviável e a coisa vai se postergando. Então, para manutenções normais... Traduzindo em números, plano de manutenção predial, quantos de cada 100, quantos teriam? Um plano de manutenção predial, vamos botar uns 30% no máximo. Sim. Um plano e mesmo, fazem a manutenção em acordo com o plano de manutenção, isto é, a edificação, a questão estrutural, quantos fariam? Não, uns 10%. 10%. No máximo, tá? Ok, fechado. Doutor Vitor, qual é a sua experiência com relação a isso? Manutenção efetivamente? O Marco entrou bem nessa seara da manutenção ali básica dos equipamentos, né? Os equipamentos, eles são feitos, os testes de tanqueidade, a questão dos equipamentos de incêndio. Aí a gente começa a esbarrar na lavagem de fachada, por exemplo. Muitos moradores entendem que a lavagem da fachada é uma questão que não deve ser tão relevante, né? Vai lavar para quê? Né? Para que o prédio precisa ficar limpo? Entendem muitas vezes que é uma questão somente estética, mas a gente pode aprofundar só ajustando, não só lavagem, mas também manutenção que tange a parte de rejuntamento, junto lá e tudo mais, né? Pintura, porque é bem o básico, né? De você falar lavar o prédio, porque tudo começa numa lavagem, né? Você vai mexer na pintura, você vai mexer numa junta, você vai mexer numa esquadria, você precisa de ter o ambiente limpo. Esse fato de lavar já entende que é uma dificuldade, uma desnecessidade, porque não entende tecnicamente. E os números da manutenção predial mesmo, preventiva, eu acredito que não passe de 20% quem tem um plano de manutenção. O plano de manutenção está muito atrelado à inspeção predial propriamente dita. Então, quando a gente já tem uma trava na inspeção predial, né, numa desnecessidade que o condomínio entende, já prejudica a manutenção, o plano de manutenção, e aplicar mesmo, não acredito que entre 5% e 10% realmente apliquem o que o engenheiro recomenda, lembrando que a importância de ter uma previsão orçamentária bem detalhada ali, para identificar realmente o que é verba de obra, prioridade, extraordinária, ordinária, para você conseguir mostrar para o condomínio, isso aqui é a manutenção básica, e isso aqui é o plano de manutenção preventiva. Ano que vem vai custar R$500 mil, vamos dividir isso pela quantidade e fazer a cota para recolher. É muito, muito difícil aprovar isso na Assembleia. Ótimo, doutor Vitor. Apenas demorei um pouquinho para responder aqui a Moema Mello, ela não diz de onde é, né? Mas eu acho que as 3 respostas ajudam a responder o que ela perguntou.
Mas o ponto principal que eu entendi aqui da dúvida dela é: o síndico e o Conselho Fiscal devem ou não estar responsabilizados, vamos dizer assim, por isso, né? Aí, Moema, nós temos uma situação que, infelizmente, ela é de lei, né? O síndico e o Conselho Fiscal, eles devem e propõem e podem propor a manutenção, a cota extra para fazer essas correções, mas, efetivamente, se não houver a aprovação, se não houver o recurso, infelizmente, eles ficam totalmente sem condições, né? Então, buscar a responsabilidade nesse caso, efetivamente, fica atrelada à possibilidade de ser executada em função de ter ou não recursos. Se você tem o recurso e não faz, aí eu concordo que haveria a necessidade de uma punição, né? Mas, efetivamente, se você não tem o recurso, é inviável, né? O Marco comentou isso, né? Na hora de levar a cota extra a uma assembleia, né? Ninguém quer botar a mão no bolso para acrescentar algum valor a essa cota, né? Mas a gente tem outras perguntas que são relativas a essa, e uma vai complementando a outra, e eu tenho certeza que, ao final, todos que estiverem nos ouvindo vão entender bem, né? A quinta pergunta é também uma preocupação minha, e eu repito isso para todos os síndicos todos os dias, né? Em se fazendo a manutenção, o síndico tem a preocupação de estar registrando, documentando aquela manutenção, né? Qual é o ponto básico aí? É que toda e qualquer reclamação ou questionamento ou a notificação que você faça a uma incorporadora no sentido dela corrigir uma anomalia, a primeira resposta que você vai receber comprova que a manutenção foi feita, né? Então, se você síndico, faz uma manutenção e não registra, é mais ou menos a mesma coisa de que você não faça, né? Obviamente, quando você não tem a quem responsabilizar em termos de incorporação, ok, até não teria muito sentido, né? Mas até para poder dar sequência, né? O doutor Vitor comentou agora, um ano é um síndico, outro é outro. Então, se não tem um histórico do que está acontecendo, como é que quem assume aquela gestão vai saber o que foi feito, o que não foi feito, o que ele precisa fazer ou deixar de não fazer, né? Então, a pergunta de cada 100 síndicos que a gente perguntar, quantos deles diriam que faz o registro de tudo que executa? Sérgio. Eu estou achando esse programa lindo hoje. Nós temos aqui um engenheiro, um advogado, um administrador e um síndico, né? Eu vou dizer para você no papel do síndico. Eu vou dizer o que eu vejo hoje, e depois eu vou voltar um minutinho lá atrás para a gente voltar para hoje aqui. Mas o que a gente tem hoje, para você ter uma ideia, o que eu vejo, aí vai uma reflexão, que os síndicos profissionais fazem isso, Maurício. Os síndicos profissionais fazem. Os moradores, eu não vejo fazendo, não. Aí o Marco vai dizer dos síndicos moradores dele, porque tem lá bastante, ele tem uma amostragem de 150 condomínios, né? O Vitor do condomínio que eles atendem, e você também. O que eu vejo hoje dos síndicos que estão chegando no mercado, que olham para mim e falam assim, nossa, tem que fazer esse registro? Gente, lógico, você vai passar para quem? E como é que você vai pegar? Hoje, Maurício, rapidamente, eu falo o seguinte, o síndico profissional hoje ele é comparado ao médico, no seguinte sentido, o médico, quando vai para o hospital, ele não vai esperar que nós aqui estamos sã, vamos chegar lá e vamos, tudo bem, doutor, como é que vai? Vamos cumprimentar o doutor para bater um papo. Não. O médico ele vai trabalhar de manhã esperando o quê? O cara com a cabeça aberta num acidente, o cara com o braço quebrado, o cara com a perna torta porque caiu de moto, o cara com o osso para fora porque bateu o carro. Então, o médico ele vai esperar isso. E um síndico profissional que hoje faz o curso, né, que hoje entra para o mercado de profissão de síndico, profissionalismo de síndico, ele vai esperar isso. Nenhum condomínio, né, vai estar ali sã, ele vai estar na UTI. Então, nesse momento, é que você, como profissional, tem que relatar tudo. O que nós temos? Não temos base nenhuma, não temos nada anotado? Ótimo. Então, eu sempre falo para todo mundo, chame o engenheiro e faça um diagnóstico do condomínio daqui para trás, o que aconteceu.
reúne com o engenheiro e daqui para frente, olha, vamos tomar partido daqui para frente do condomínio, vamos ver o que a gente vai fazer nesse plano de ação aqui agora, porque registrar mesmo o que eu tenho para você aqui, vamos colocar 10% dos síndicos hoje no Brasil são profissionais, nós temos um mercado imenso de 1.210.000 condomínios, então eu vou colocar para você que 10% que são profissionais atuam aí de fazer esse plano de ação, essas anotações, esses registros dos planos de ação. Sérgio, é um outro número estarrecedor, né, que você nos traz, né? Se de 1.210.000 síndicos, você só tem 10% que tem capacidade de gestão, né, que conhece o que está fazendo, é realmente uma situação de extrema calamidade pública, vamos dizer assim, né? Eu acho que nem essa pandemia daria um comparativo de dimensão do tamanho do problema, né? Porque, comparativamente, vamos dizer que seria a mesma coisa que alguém está dirigindo um carro e além de não ter habilitação, não ter o menor conhecimento de como se dirige um carro, né? Então, você entrega um carro na mão de uma pessoa que não tem habilitação, que não tem conhecimento, provavelmente bêbado, então vai estar fadado a catástrofe, a um sinistro, não tem como imaginar outra situação, né? Realmente as informações me causam bastante espanto, né? Eu dia a dia lido com isso, né? Todos os dias fazendo vistorias e vendo coisas, né? Que, como eu digo sempre, que até Deus duvida, mas esses números realmente me deixaram bastante preocupado, né? Marco, então, como o Sérgio falou, você consegue, dentro desse, obviamente, resguardando o seu segredo profissional, né, e tal, mas o que você nos diz desse percentual aí, né? Você lida no dia a dia com qual percentual de síndicos profissionais atendendo a sua expectativa? Fazendo uma ressalva, Marco, ou Sérgio, aí você me corrige se eu estiver errado, né? É mais a sua área, mas existem aqueles que não são profissionais, mas que estão buscando a se profissionalizar, ou pelo menos conhecer, né? O que o síndico profissional pode ser entendido como aquele que vai traçar uma carreira, né? Mas pode existir também, e aí de novo você, por favor, me corrija se eu estiver errado, aquele síndico que não é profissional, mas que está buscando as informações e que não quer seguir uma carreira, quer tocar somente aquela edificação, mas que está buscando o conhecimento e procura se inteirar, né? É mais ou menos por aí que eu estou entendendo? É isso mesmo. E tem muito síndico morador que se dedica tanto que é muito melhor do que os profissionais, né, que agem de forma, às vezes, bem mais correta, mais profissional, vamos dizer assim, do que os que estão se formando agora. Até por experiência. Tem muita gente que tem muita experiência, são 20 anos de sindicatura profissional, e tem gente que está entrando agora, com 30, 35 anos, principalmente nessa pandemia, que perdeu o emprego, que está aí, né, arrumando um novo projeto para a sua vida, mas que estão realmente... tem disso também, você está correto no seu pensamento, viu, Maurício? Ok. Só para aproveitar aqui, uma pergunta, o grau de importância que se dá à realização da manutenção predial, né? Como todos já têm corroborado aqui, eu acho que a importância é a máxima possível, né? Não havendo manutenção, não vai haver vida útil, né? A vida útil vai ser reduzida, você corre o risco de até insalubridade e falta de estabilidade, né? Então, não vejo, não há fora desse contexto, né, nada que se possa substituir uma manutenção ou justificar a falta dela, né? Mas, Marco, qual seria a sua visão dentro disso? Bom, o que ocorre? Na realidade, tão importante quanto a manutenção efetiva é o que você falou há pouco, né? O registro dessa manutenção. Porque não adianta você fazer uma manutenção e não ter lá
a data que foi feita, o número da nota fiscal, a empresa que realizou, quanto custou, até para que na próxima manutenção você tenha um parâmetro de custeio disso daí, até para apresentar para os condôminos. Né? Então, o serviço que foi realizado, né? Isso, então essa planilha é de fundamental importância, é justamente um manual, é como se fosse um manual, né, que normalmente as administradoras ajudam demais o síndico nesse procedimento. E nisso, é um apelo até que eu faço para todas as administradoras, nós temos um padrão de atendimento para essa finalidade, porque o síndico, muitas das vezes, é um síndico caseiro que quer contribuir com o seu condomínio, mas não tem o conhecimento técnico necessário para estar abraçando. O síndico profissional, até por curso que ele faz, acaba ele tendo uma abrangência maior do que diz a legislação, como se portar, os controles. Agora, o síndico interno, normalmente, ele não tem essa habilidade toda e depende demais de nós, administradores de condomínio, para poder estar direcionando, ajudando, posicionando. Então, é de fundamental importância, né? Que não só haja manutenção, mas que também haja registros dessas manutenções para que tenha um acompanhamento. Né? Isso que eu perguntar a 100 síndicos, quantos deles diriam que faz o registro? Na verdade, na Marco, nós é que fazemos, na grande maioria do nosso cliente. Então, lá um bom percentual, vamos botar em torno de 60%, 70%, tem os registros direitinho dessas manutenções mais corriqueiras. Tá? As manutenções estruturais, como tem poucos laudos, tem pouquíssima verificação desse ponto. Tá? Ok. Doutor Vitor, por favor. Eu acho que pouquíssimos, o percentual é bem baixo, porque a gente ainda não perdeu a cultura de tentar economizar na realização de um serviço. É o que se vê na gestão dos condomínios. Os condomínios que eu atuo, principalmente como advogado, são condomínios que buscam análise dos contratos, então a gente vê um percentual bem elevado da realização de contratos, né? E os contratos com os escopos bem guardados, bem definidos, para conseguir ter um parâmetro no futuro. Mas são pouquíssimos os condomínios que aplicam e guardam, porque muitas vezes recorrem a um MEI e não recolhem o devido imposto para a realização de uma situação que ele aparentemente acha que é simples, né? A simples substituição de um revestimento, a simples instalação de um ar-condicionado. Existem vigas e colunas que às vezes não são observadas ali, colocam a edificação em risco, e muitas vezes o síndico sabe disso, né? E não registra. Eu fiz, tá ali, visualmente tá ali, mas o registro realmente vai se perder no tempo. E aí o senhor tem melhor condição do que todos de me responder. Juridicamente, isso é um fracasso já pré-definido, correto? São o respaldo que o síndico perde de apresentar sua justificativa, né? Apresentando a forma, eu fiz, está aqui, o comprovante está aqui, a nota fiscal está aqui, a empresa é idônea, a RT está aqui, tudo como manda o figurino, né? Vou pedir uma licença de obra, vou pedir um alvará de pequenas obras para realizar essa obra. Mas precisa de pagar R$100 de uma taxa de prefeitura, é um absurdo, mas, gente, é o registro, né? E eventual sinistro que ocorra, o síndico vai se resguardar apresentando a prova de que ele agiu dentro do que a lei obriga, né, que é guardar e conservar as partes comuns do edifício. E só com nota fiscal, ART, laudo, que se comprova essa situação, chegando no extremo de um processo judicial. Né? Processo judicial a gente lida com provas, e as provas são documentais, exatamente. Só para finalizar aqui, quantos de cada 100 o senhor diria que faz esse registro? Eu acredito entre 5% e 10% também, Maurício, pelo menos nos condomínios que eu já vi, né, atuações completa, né, da predial completa. Ok. O próximo tema, obviamente ligado à inspeção, à manutenção predial, é um dos objetivos que a gente está tentando, via CONFEA, né, Confederação dos Conselhos de CREA, em Brasília, inserir em algumas leis que estão tramitando no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara,
objetivando a lei, o objetivo obviamente, o laudo de inspeção predial, né? Mas tentar já inserir dentro dessa legislação uma obrigatoriedade de que parte da receita da edificação, parte de receita do condomínio, seja obrigatoriamente destinada à manutenção predial, né? Porque é aquilo que a gente já falou aqui por diversas vezes. Se o síndico ele não tem o recurso e ele depende de levar a uma AGE a proposta de cota extra para fazer a manutenção, né? O Marco comentou isso, é quase inviável e é quase impossível que vá haver, né? Então, a pergunta é clara no sentido de que, de cada 100 síndicos, né, quantos têm parte da receita aplicada à manutenção predial, né, e quantos prevêem naquele orçamento, né, que o Sérgio explica também, eu já vi diversas palestras do Sérgio, né, de como montar e estruturar aquele orçamento, aquele planejamento anual que se faz para o condomínio, em quantos dele eu vou encontrar uma cota específica para a manutenção predial, né? Só diferenciando, né, manutenção predial da edificação, né? Aquela corriqueira, elevador, bomba, essa já está ali, é impossível de não ter, né? Mas a manutenção predial da edificação, Sérgio, o que você me diria? Olha, eu vou dizer o seguinte, quando a gente está... Eu, na verdade, não atuo mais como síndico e também não tenho mais a minha administradora, mas o que eu acompanho de perguntas e questionamentos sobre esse assunto é o que eu posso tirar aqui de amostragem para te falar um percentual, tá? Mas o que eu indico muito para os síndicos fazerem, Maurício, Marco e Vitor, chamar o engenheiro para saber das necessidades do condomínio para aquela gestão. Quando a gente faz uma previsão orçamentária, um planejamento orçamentário, como é que a gente vai saber que vai estourar um cano em julho do ano que vem? Não tem como. Chega em janeiro de 2022, a gente vai fazer a previsão orçamentária, em julho vai estourar o cano? Não sei. Então, eu tenho que tirar um dinheiro para isso, para fazer as manutenções, os laudos, mas o engenheiro, ele não vai prever o futuro, ninguém prevê o futuro. Mas, pela experiência da área de engenharia, ele tem condições de ver se em julho ou em agosto, dada a demanda de uma impermeabilização ou uma infiltração que está ali já aparente, algo dessa natureza, que ele fala, olha, isso aqui vai dar problema em pouco tempo, porque é a experiência que conta, essa assessoria de experiência que conta, né? E eu vou na mesma linha dos 10% que eu acredito que faça isso. Óbvio que eu não tenho esse número, mas eu vou no mesmo número que eu falei anteriormente, dos que fazem o plano de manutenção, né? Então, eu vou nessa mesma linha dos que fazem, que retiram um percentual, que colocam na previsão orçamentária se preocupando com isso, porque são aqueles profissionais, vamos dizer assim, os síndicos profissionais que atuam com essa necessidade preventiva. Lembrando, né, quero deixar ressaltado aqui que a engenharia, ela tem que ser preventiva, a engenharia ela é preventiva no condomínio, e aí fica muito mais barato, né? Sim. Marco, da sua visão, quantos dos seus condomínios têm uma cota específica para a manutenção da edificação? Marco? 8 a 10%. Opa, vamos lá? Sim. Pois não. Agora voltou. Desse programa de manutenção predial estrutural, que eu chamo de estrutural, né? De 5% a 10% fazem essa poupança prévia. Para os demais corriqueiros, é o que você falou, já está na previsão orçamentária normal, já faz parte das despesas ordinárias e são honrados direitinho. Agora, esse da manutenção, você tem que verificar uma fachada, uma junta de dilatação, um rejunte, até de piscina, que está ali no dia a dia. É complicado demais. A gente não consegue colocar na cabeça da massa condominial a necessidade dessa poupança prévia para realizar essas melhorias e benfeitorias ali no prédio. Ok, então, doutor Vitor. Eu compactuo com esse percentual. Eu vejo uma falha de aplicação, né, de execução
das próprias cotas condominiais. Muitos condomínios ali, talvez no intuito, né, no afã de não aumentar a cota condominial, acaba usando a cota para pagamento de despesa ordinária para essas eventualidades, e fatalmente vai deixar de fazer alguma coisa. Né? Se foram 3 ou 4 dedetizações orçadas aí no ano, e surge um vazamento não previsto, alguma situação assim, ele vai deixar de fazer uma e vai tapar um buraco, aquele lençol curto, né? Se tapa a cabeça, tira o pé para fora. E eu vejo isso aí. Rapidamente, Maurício, se a gente estivesse no programa de Departamento Pessoal e Recursos Humanos para condomínio, eu falaria que os mesmos números é aqueles que fazem a previsão orçamentária para o 13º, para as férias dos funcionários, né? Para rescisão contratual, passivo trabalhista, que se a gente estivesse falando de departamento pessoal, deveria fazer também, né? Que são os mesmos 10%, entendeu? Sim. No final das contas, o que acaba gerando toda essa instabilidade dentro do condomínio é exatamente a falta de conhecimento de quem faz a gestão, correto, Sérgio? Correto. Tá. Bom, seguindo na mesma linha, a próxima pergunta é a seguinte: de cada 100 síndicos, quantos buscam apoio técnico, né? Um profissional legalmente habilitado e capacitado para lhe assessorar na execução da manutenção predial, especificamente da manutenção predial? Só para a gente ganhar um tempo aqui, porque nós temos um compromisso com o com o Marco Aurélio, para que ele possa cumprir um outro compromisso dele que ele tem após. Eu posso supor que a gente siga na mesma linha de raciocínio, correto, Sérgio? Se tem o plano de manutenção, é porque, obviamente, buscou um profissional e está seguindo na mesma linha. Correto? É isso mesmo. Marco, isso mesmo. Concorda? Muitas das vezes, o condomínio ele vai realizar uma obra, por exemplo, uma obra geral no condomínio, contrata uma empresa X. Não, Marco, só um minuto. Nós estamos falando agora ainda em manutenção predial. A obra, nós temos uma pergunta separada, só para poder orientar. Manutenção, para efetivar a manutenção, né? Para identificar onde é necessário fazer a inspeção e recomendar a manutenção. Quantos buscam um profissional qualificado para fazer? Na realidade, o pessoal normalmente não tem buscado isso de forma preventiva. Mas, como é de forma corretiva, normalmente busca o profissional, o engenheiro, o arquiteto, o eletricista, mas mais como corretivo, não com uma função preventiva como deveria ser. Ok. Posso ficar na faixa dos 10 também? No máximo 10%. No máximo 10%. Tá bom. Doutor Vitor, concorda? Concordo, no máximo 10% ali no... Quem não faz o plano já começou aí, né? Já não buscou lá atrás, então isso é uma reação em cadeia e reflete nesse percentual aí. Consequência. Ok. Na sequência, Sérgio, apesar de você não estar atuando, né, como você disse, mas você já teve experiência com isso, né? A administradora de condomínio, normalmente ela dá esse suporte ao síndico, ou o síndico é que tem que ficar buscando a sua experiência e os seus contatos para fazer? É uma união, né? É um trabalho unido, né? Eu sei o que o Marco sofre aí com alguns síndicos que às vezes, né, querem economizar, não acreditam, não confiam na administradora, porque tinha uma administradora antiga que de alguma forma aprontou ou de alguma forma mentiu, né? E acaba os bons, porque eu conheço muito bem o trabalho do Marco, eu sei o quanto ele é profissional, o quanto a empresa dele é idônea e realmente trabalha com profissionalismo, mas chega um determinado momento que tem que ter uma parceria, um casamento. Síndico e administrador é um casamento. Um tem que confiar no outro. Se a administradora está dizendo, olha, precisa fazer o laudo, o síndico tem que confiar, aquele síndico morador. Se for um síndico profissional, que acredito muito que o Marco trabalhe também com alguns síndicos profissionais aí na região de Vitória, Vila Velha, que tem vários excelentes deles, fica mais fácil a conversa, porque já sabe o que está falando, né? Então fica, olha, o laudo vai vencer dia tal. E aí eu ressalto a importância
de um aplicativo, né? Hoje a gente tem aí, que trabalha aí no Síndico Online TV com a gente, na Conase, a Bytemotion, que é um aplicativo muito legal, né, para condomínio. Aliás, eu quero agradecer também ao pessoal da CRX Engenharia, né, que apoia aqui o programa, né, Maurício? É importante salientar isso, né? Falar deles um pouco aí. Mas o pessoal da Bytemotion tem um aplicativo sensacional de gestão de manutenção, que hoje os síndicos profissionais estão olhando para essa facilidade, porque quanto mais aplicativo você tem, mais situação de tecnologia você tem, me sobra tempo, eu não estou operacionalizando, me sobra tempo para poder administrar mais condomínios e aumentar minha carteira de clientes, né? Tá, vamos lá, mas só para a gente responder aqui, qual o percentual aí que você acha que de síndicos que tem o apoio da administradora? Aí eu vou colocar próximo a 100%, né? Próximo a 100%. Confiando nas administradoras que eu conheço de todo o Brasil, né? Entendi. Marco, você tem aí essa resposta na ponta da língua e precisa. Qual seria esse percentual? A dedicação das administradoras é integral. Realmente é 100% mesmo de dedicação, até porque existe um nome por trás disso a zelar, né? Uma responsabilidade grande, apesar do síndico finalisticamente ser o responsável geral. Mas as administradoras têm cumprido bem com esse papel de estar assessorando, estar buscando bons contatos, estar realmente fazendo o papel dela de assessoria. Então, 100% das administradoras primam aí por ajudar nesse processo de manutenção geral. Ok. Doutor Vitor, qual é a sua experiência nisso? Acho que o percentual se aproxima do máximo também. O síndico ele tem que entender qual é o papel do administrador e o papel do síndico, né? O papel do síndico é superintender, é determinar, é escolher, mas ele contratou a administradora para orientar ele e ajudá-lo. É uma via de mão dupla. O síndico vai passar para a administradora, eu preciso disso. A administradora vai voltar com orçamentos, profissionais do mercado, capacitados, gabaritados, para direcionar. Agora, quem decide é o condomínio. Eu acho que a grande maioria dos condomínios que tem administradora, né, e não são por autogestão, eles têm esse suporte aí, que é o que o mercado oferece hoje em dia. Ok. As duas últimas eu vou também condensar numa só, porque elas têm a ver, né? A pergunta fica relacionada a profissional técnico habilitado para dar suporte. Primeiro, na questão das obras em unidades privadas, né? E depois na área comum do condomínio, né? Então, a primeira pergunta, basicamente, quantos de 100 síndicos, quantos buscam um assessoramento técnico para se resguardar, né? E também exigir daquele condômino, daquele morador que está fazendo uma reforma, a documentação, isto é, o que é previsto na NBR 16280, e que é basicamente a ART, a anotação de responsabilidade técnica, e a licença de obra, né? Sérgio, numa visão geral, o que você me diria com relação a isso? Quantos de cada 100 fazem cumprir a norma, né? Fazem cumprir, na grande maioria das vezes, não só a norma, mas até mesmo o regimento interno, né? Porque quando você tem uma convenção, um regimento interno bem elaborado, isso está lá dentro do regimento, e muitas das vezes o que a gente vê é o síndico negligenciando com relação a essas exigências, né? E tivemos casos, alguns bastante importantes, né? Recentemente, uma reforma de um prédio na Praia da Costa, Itapuã, não me lembro, fez com que uma explosão enorme de gás, né? Exatamente porque foram mexer onde não deviam com um profissional inadequado. Lembra disso, né, Marco? Então, qual é a sua visão, Sérgio? Aí você vê como o sistema engana a gente, né? A gente está falando aqui que não fazem plano de manutenção, tal, o percentual é baixo, mas nesse caso da norma 16280 de 2015, o caso já é alto. A porcentagem já é alta de solicitação, de mandar aviso, olha, vai reformar sua unidade,
vai fazer qualquer coisa, me avise com antecedência, né? O percentual é alto. Aí, os que chegam aqui, eu vou falar para você que é acima de 90%. Você pode colocar 90%, que é o que eu vejo e que eu sinto aqui dos síndicos. Por quê? Porque aí começa o medo de cair o condomínio, de fazer alguma besteira, pegar um pilar, usar uma furadeira para ir furar um cano de gás que passa pela cozinha para o aquecedor. Então você já começa a gerar medo. E por que o percentual é alto também? Porque não é o síndico que está gastando, é o próprio dono do imóvel que está gastando. Então isso aí ele exige, né? Ele exige isso, ele é espertinho, né? Então é nessa linha aí que a gente vai, nesse número aí, viu? Tá, aproveitando a pergunta seguinte, já para a gente estar dentro do mesmo assunto, quando a obra é no condomínio, né? Quantos buscam essa assessoria técnica? E também o percentual é alto, Maurício. O percentual é alto. Aí vamos colocar os mesmos 90%. Os mesmos 90%. Tá? Marco, porque aí eles não podem usar dois pesos, dois pesos, duas medidas. Mas é o comentário que você fez, né? Quando é para cobrar dos outros, é mais fácil, né? Quando é para buscar aquele recurso lá que não existe, né? Que a maioria das vezes não existe, aí já é mais complicado, né? Mas vamos em frente. Marco, qual é a sua experiência? O que você vê no seu dia a dia de trabalho aí com relação a isso? O que o Vela falou é verdade. Com a aplicação da norma, né, a administração como um todo ficou muito mais calejada nisso. Então, a entrega da documentação por parte do condomínio tem sido até, muitas das vezes, até de uma forma autônoma. Nós, por exemplo, como assessoria, a gente não só coloca no regimento interno, né, que já é uma norma existente, mas a gente sempre está divulgando essa informação. Vai fazer uma obra na sua residência? Manda a documentação, projeto, RT, com detalhamento, tal, mesmo que não seja uma obra assim, de grande relevância, para que pelo menos a administração possa controlar até do ir e vir dos profissionais. Tá? Então, é um grande percentual, sim. Né? A dificuldade que eu vejo não é nem essa, tá? Porque a documentação é entregue, o condomínio busca direitinho. O problema é que, normalmente, não tem aquela força de trabalho de fiscalização do cumprimento do projeto. Eu entrego um projeto com RT bonitinho, tal, de repente eu faço um monte de coisas contrárias àquele projeto e não tem aquela figura do engenheiro lá contratado pelo condomínio para testar se o que foi feito está dentro, está em consonância com o projeto. Então, isso eu acho que é um papel que a gente deveria ser mais efetivo, mas como tudo envolve custo, é a primeira... conta tangeiro para quê? É o que eu estava falando na fala anterior. Às vezes o condomínio contrata uma obra com uma empresa X de engenharia, mas como essa empresa tem um engenheiro dela, eles optam em não ter um engenheiro do condomínio para poder fazer a verificação e validação. E acaba, por vezes, a obra terminando e não ficando a contento. Por quê? Porque o condomínio não quis investir um quinhão a mais para ter uma assessoria técnica ali, verificando se o que está sendo feito está dentro da qualidade normal, está dentro das normas, entendeu? Então, o que eu vejo, que melhorou bastante, sim, essa percentual de entrega de documento até obedecendo a norma. O condomínio, por vezes, não tem o mesmo número do que os condôminos, mas o que eu vejo que tem que melhorar muito é a contratação de um parecer técnico, de uma assistência técnica de acompanhamento do pós-apresentação dessa documentação. Ok, então em números, mas a pergunta é objetiva nesse ponto. Em né? números, 90%. Quantos tem o assessoramento técnico? 90%? 90% está okay. Obedecendo o que diz a norma 16.280. Tá, só reiterando o que você já disse, né? A nossa experiência profissional no dia a dia é constante. Primeiro, a RT ou RRT, né? Para ser justos aí, não vou defender só a engenharia, mas também o arquiteto pode estar fazendo, tem essa possibilidade, né? Muitas das vezes chega para nós como projeto e não responsabilidade técnica, né? Que são coisas completamente distintas. Quer dizer, é o profissional de má fé assinando uma RT
mas não se responsabilizando por nada. Isso é importantíssimo, né? Que o síndico conheça a legislação, saiba ler uma RRT, para saber se aquilo que ele está recebendo é efetivamente o correto, né? E a segunda situação que a gente vê constantemente também é exatamente essa. A RT vem lá, eu vou fazer uma pintura, vou fazer um gesso e tudo mais, e aí virou as costas a hora que você entra no apartamento, está ele quebrando uma parede, colocando piso sobre piso, mexendo na instalação elétrica toda, instalando split em apartamento, às vezes, que é monofásico, ele aparece com uma fase, sabe Deus da onde, e instala um split, né? Então, é coisa que realmente preocupa muito o dia a dia. E aí a gente alerta os síndicos, né? Precisa ter um assessoramento técnico na hora de fazer essa verificação, essa conferência e atender a isso, né? Porque começou a arrancar parede, um prédio é estrutural, a parede estrutural vai dar problema, não tenha dúvida, né? Vitor. Eu vou botar uma pimenta nesse negócio aqui, Maurício, para tentar dividir e separar o que a gente realmente tem. Porque eu vejo, de fato, quase 100% dos síndicos dos condomínios exigindo a documentação adequada, muitas vezes. Mas eu vejo um percentual baixíssimo de condomínios que se assessoram para fiscalizar essas obras e para verificar se aquilo que está escrito ali realmente é isso. Acho que você tocou no ponto X, que são profissionais que existem no mercado, não digo nem tanta má fé, mas profissionais recém-formados, que talvez não passaram por uma experiência, né, de determinadas situações, e que vão tentar fazer uma situação, e o condomínio não fiscaliza isso da forma adequada. Eu acho que não chega a 10% no máximo, um condomínio que tem dentro do seu plantel uma engenharia ou uma arquitetura acoplada. Da mesma forma que existe a necessidade de um administrador, um condomínio maior, de um advogado para dirimir as questões, existe a necessidade de um engenheiro e um arquiteto ali, principalmente nos prédios recém-lançados, que é maior canteiro de obra do que um prédio de 300 unidades recém-entregue. Todo mundo que entrar vai fazer obra no prédio. É imprescindível a contratação de um profissional de forma fixa, de forma a fiscalizar as obras, passar semanalmente no edifício, fiscalizar, acompanhar, medir, e eu não vejo isso acontecendo com muita facilidade aqui. Acaba que o síndico acolhe, né? Chegou a RT, chegou o projeto, tá bom, tá aqui, fiz meu papel, pedi. Agora, fiscalizar, né? Realmente está sendo executado isso daí? Isso é o ponto X para mim da questão, não discordando dos mestres, mas colocando essa pimentinha aí, que eu vejo que falta um pouco ainda o síndico fazer valer essa necessidade da Assembleia, de peitar, né? Eu vou contratar um engenheiro ou um arquiteto para dar conta do prédio não cair. Acho que esse é o posicionamento. É a palavrinha mágica que o Marco já repetiu várias vezes, né? A prevenção, né? Tudo que se prevê fica mais barato do que ter que corrigir depois, né? Bom, era isso. A pesquisa, como eu disse, está no nosso Instagram. Aqueles que têm a experiência e possam dar essa contribuição, eu acho que vai ser bom para todos, porque ao final a gente vai poder compilar esses dados, né, e apresentar um relatório bastante consistente. Se o Sérgio assim o permitir, nós vamos fazer novos programas com essa mesma dinâmica, buscando essas informações, experiências, né? Conto com a colaboração dele de nos indicar profissionais de outros estados para a gente poder conhecer melhor o que acontece no Brasil, né? Trazer essas experiências para nós, obviamente se forem boas, né? Se forem ruins é melhor que não traga, né, Sérgio? Mas a gente difundir, discutir e compartilhar informações é importante para que a gente possa buscar a melhor orientação a todos, né? Então, Marcão, estou dentro do compromisso com você, né? São 21h15, né? E aí deixo aberto aí a palavra a todos para que cada um faça as suas considerações finais e se despeça, né? Vamos inverter agora, doutor Vitor. Vai primeiro com você.
Bom, agradecer vocês, né? Agradecer ao Maurício, ao Sérgio, prazer revê-lo. Sempre estar com o Sérgio é uma honra, a gente aprende bastante. O Marco também que tem uma larga experiência aqui. E a importância da gente fazer, né? Contribuir com a sociedade com essas pílulas de conhecimento, pelo menos para aguçar o interesse pelo certo, né? O síndico entender o tamanho da responsabilidade dele é o nosso grande desafio. E vocês estão de parabéns, esse programa ele cumpre essa finalidade aí, e eu estou sempre à disposição para futuros programas, também convido os colegas sempre que possível para os programas que a gente participa, tá? Um grande abraço, Sérgio, em breve eu estou aí para a gente comer uma pizza, né não, Maurício? E é isso aí, obrigado, vamos seguir. Nós tivemos um probleminha com o sinal do Marco, ele provavelmente esteja tentando voltar a entrar. Sérgio, faz as suas considerações, por favor. Lembrando sempre a importante ressaltar aí o apoio que a CRX está nos dando, né? CRX Engenharia é uma empresa que faz obras condominiais, manutenção, reformas, e tem uma qualidade de engenharia, né? O que a gente busca e recomenda a todos os síndicos, né? Procurem empresas devidamente registradas no CREA, confiram aquela história do médico plástico, né? Se você vai fazer uma plástica, verifique se o médico ele tem essa capacidade, né? Na engenharia, a mesma coisa. É só entrar no site do CREA, jogar o nome da empresa, CNPJ, o nome do profissional, você vai ter todas as informações lá, né? Estando devidamente registrado, já é um grande avanço e evitar em riscos, né? Fala, Sérgio. Muito legal. Queria te agradecer, Maurício, o convite, né, de participar do teu programa. Fiquei muito feliz, muito lisonjeado, principalmente que eu ia saber que o Vitor ia participar, que eu gosto muito de conversar com o Vitor, é um cara extremamente ponderado, objetivo, né? E realmente eu gosto muito já não é a primeira vez que a gente faz esse debate, né, Vitor? Já são várias vezes. E eu aprendo bastante com você, com o Marco. O Marco caiu aí a conexão dele, estava no celular lá, mas com certeza é um aprendizado incrível, né? E assim a gente vai conectando, né? A gente está aqui para se conectar, né? Venha a São Paulo sim, vamos sair para comer uma pizza, né? Esse mês de outubro eu vou ficar bastante tempo em São Paulo, e é isso, eu tenho certeza que virão próximos programas aí, os próximos programas sempre com conteúdo. Obrigado, Maurício, obrigado, Vitor, e o Marco está chegando aqui. Agradecer o Marco aí também pela parceria aí, por ter adiado o programa aí, Marco. Ótimo. Marco, desculpa, caiu aqui. Isso, caiu. Nós estávamos já aguardando o seu retorno, então fica com a palavra para as considerações finais e os agradecimentos. Beleza. Mais uma vez, gente, eu agradeço demais a essa participação. Vocês estão fazendo um trabalho de informação espetacular e só com fera, entendeu? O Maurício Ceuto, Sérgio, Dr. Vitor, são pessoas realmente que têm um profundo conhecimento da área, estão querendo fazer a coisa de forma profissional. Eu vejo o trabalho do Ceuto ao longo dos anos, desde que eu conheço, sempre buscando, junto à prefeitura, junto aos órgãos públicos, aí está legalizando essa dinâmica. Então, para a gente é sempre muito bom poder contribuir um pouco com tudo isso daí, né? O apelo, né, que eu faço aqui, deixo aqui registrado às administradoras como um todo, bem como aos síndicos, é de realmente termos uma atenção especial para essa manutenção preventiva estrutural. Devemos contratar, sim, profissionais adequados, devemos exigir, sim, a documentação correta, devemos ter um programa de manutenção detalhado, não só fazer as intervenções, mas registrar a data que foi feita, a empresa que fez, o número da nota fiscal, para quê? Para que futuramente, numa passagem de bastão para um outro síndico ou para uma outra administradora, se tenha toda a documentação plena ali. E mais, para valorizar o patrimônio comum, que é importante demais, o camarada investe 500 mil aí num prédio, num apartamento, tem que ter isso valorizado. E, mais ainda, para preservar a vida, né?
que mal ou bem um trabalho desse feito por um engenheiro sério, fazendo uma perícia bacana da estrutura, pode prevenir muitas possibilidades. De repente, você tem lá um pilar que já está meio truncado, enferrujado lá por dentro, e você não sabe, porque não tem ninguém que mete a mão para ver aquilo. E, na maioria das vezes, tanto o síndico quanto os administradores não. Acho que o sinal do Marco travou de novo. Acho que agora travou. Mas Tá bom, deixou o recado dele aí. Isso, Marco, agradecer então mais uma vez ao Sérgio pela excelente oportunidade que nos dá de estar difundindo essa informação, ao Dr. Vitor, parceiro, a gente está aí à disposição para trabalhar junto, né? Admira o seu trabalho profissional, o Marco da mesma forma, há muitos anos a gente vem trabalhando junto, buscando esse apoio a todos, né? E, por fim, deixar o agradecimento ao patrocinador, né, ao Sérgio, ao ACRX, como já foi dito, e aquele que está nos prestigiando com a sua... assistindo o nosso programa, né, fazendo as perguntas, participando do debate, e nos colocamos à disposição também nos Instagrams que foram divulgados aí, né, para que todos, em querendo, possam vir buscar essas informações, né? Por fim, mais uma vez, dizer que a pesquisa está lá no Instagram, a gente conta com a colaboração de todos para poder buscar um número o mais fidedigno possível, né? E, mais uma vez, uma boa noite a todos. É tudo que a gente deseja, uma saúde e um bom profissionalismo. É isso aí. Obrigado, Maurício. Boa noite. Tchau. Obrigado, Maurício. Tchau, Obrigado, tchau. Vitor. Tchau. Falou, Valeu, Sérgio, pessoal. um abraço. Tchau. Tchau.